Glória a Deus. Recebam todos a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Tem alguém feliz com Ele? Aplaude então com alegria, exalta Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Começando o ano na presença de Deus. Nada melhor do que estarmos aqui na casa do Senhor. Dia primeiro culto do dia, nós aqui buscando ao Senhor, porque sabemos que dependemos dEle para que o ano de 2024 seja uma bênção. Não que apenas nós vamos declarar e será uma bênção, mas a presença de Deus é o que fará toda a diferença. Quantos creem que esta presença faz a diferença? Diga a glória a Deus. Levanta as mãos comigo, nós já vamos entrar na palavra de Deus, mas eu não posso deixar de, antes de tudo, dirigir ao Senhor uma oração, pedindo pela sua misericórdia, pedindo pela sua bênção sobre a minha e sobre a tua vida que está aqui neste lugar. Comece a dar glória, 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 glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, por esse dia que o Senhor nos preparou, primeiro dia do ano, para nós estarmos aqui na tua casa. Meu Deus, primeiro culto, nós te louvamos, nós te adoramos, meu Pai. Que privilégio, que oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Deus, de estar aqui glorificando, exaltando ao Senhor na beleza da tua santidade. Meu Deus e meu Pai, perdoa agora os nossos pecados, perdoa agora as nossas iniquidades, as nossas culpas, perdoa agora, meu Pai, todos os nossos erros cometidos diante de Ti, todas as nossas transgressões, todas as nossas falhas, meu Deus. Perdoa-nos agora, meu Pai, para que possamos buscar, para que possamos te servir, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos agora, meu Pai, fica conosco, meu Deus, fica conosco, em nome de Jesus. Eu já quero convidá-los para nós abrirmos a Bíblia Sagrada. Você tem a sua Bíblia? Epístola de Judas, capítulo único, ou seja, essa epístola tem apenas um capítulo, são 25 versículos, contudo, o seu conteúdo é importantíssimo. Não podemos dizer que é uma epístola ou um livro da Bíblia pequeno, é muito grande em ensino, e principalmente na advertência para a Igreja de Cristo. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Deus abençoe aos que nos visitam, pessoas que congregam em outros ministérios, católicos, independente ao seu credo, seja bem-vindo à casa do Senhor. Deus abençoe também a membresia da nossa igreja pentecostal Deus é Amor, onde estão os membros, digam glória a Deus. Um de vocês na casa de Deus. Eu não costumo fazer isso, mas só hoje, né? Primeiro dia do ano, enquanto você procura o texto, diga a uma pessoa que está próxima a você: é bom ver você na casa de Deus. Diga aí, é bom ver você na casa de Deus. Que bom é ver você na casa de Deus, buscando ao Senhor. Foi tão bom reconhecer que você foi comprado, você tem seu valor. Que bom é ver você na casa de Deus, buscando ao Senhor. Foi tão bom reconhecer que você foi comprado. Amém. Todos encontraram o texto sagrado? Judas é um livro antes de Apocalipse.
É o penúltimo livro da Bíblia. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos tua correção. Meu Deus, a tua palavra é viva, eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisa da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e as intenções do coração. Meu Deus, prepara-nos agora para ouvir, prepara-nos agora para receber. Meu Deus, queremos ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, pode se assentar por gentileza e aplaudir a palavra de Deus com bastante alegria, palmas com glória. Nós estamos na campanha O Recomeço, 3 dias para falar sobre recomeço. E quando falamos de recomeço, eu tenho o entendimento de que falamos de voltar exatamente do ponto onde se começou. E Judas, ele estava escrevendo uma epístola para uma igreja que, embora tão nova, posso dizer, tão recém-formada, tão recém-inaugurada, mas que já precisava de um recomeço. E eu estou certo que sempre é importante refletirmos sobre a necessidade de um recomeço. Sempre é importante nós fazermos uma avaliação. Ora, o apóstolo Paulo nos adverte, escrevendo sua primeira epístola aos Coríntios, sobre a necessidade do exame pessoal, todas as vezes que vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. Ora, todos nós, enquanto igreja, enquanto cristãos, precisamos estar avaliando a nossa fé, avaliando a nossa crença, para se porventura nós estamos ainda vivendo a fé verdadeira, para verificar se ainda nós estamos vivendo a fé que nós um dia recebemos do Senhor. Podemos dizer que esta carta de Judas, ela é um antídoto à apostasia, que é a apostasia, quando se deixa a verdade de Deus e abraça ensinos falsos. Judas faz recordar seus leitores o julgamento que Deus decretou contra quem se apostatou no passado. Esta carta é uma advertência contra os falsos mestres. Talvez ele estivesse falando dos gnósticos, como também o apóstolo Paulo os enfrentou, escrevendo a sua epístola aos Colossenses. E parece-me também que João escreveu sua primeira epístola, em alguns momentos também, advertindo os crentes a respeito do cuidado necessário a esta heresia, muito comum naquela época, que atacava o cristianismo pelo menos de 3 formas. Primeiro, eles insistiam que o importante conhecimento secreto estava escondido para a maioria dos crentes. Eles negavam
as escrituras que já começavam a ser aceitas, rejeitavam os sacramentos, rejeitavam a eclesiologia cristã, rejeitavam as práticas da igreja. Ora, eles viviam na prática de uma série de ritos mágicos e da aquisição da gnose, conhecimento que permitiria transcender desde o mundo para o outro espiritual. Ou seja, rejeitavam as práticas da igreja, rejeitavam os sacramentos, as ordenanças da igreja, para aderir outras práticas místicas que, segundo eles, faria alcançar o conhecimento. Em segundo lugar, eles ensinavam que o corpo era de todo maligno, de forma tal de trazer a consideração negativa da criação material, atribuindo assim a criação a um Deus perverso. Ora, se o corpo era mau, diziam eles, que não precisava viver de uma forma correta. Rejeitavam a ética cristã, já que o corpo era mau. Algum deles, desta seita, deste conhecimento secreto, diziam então que o corpo, sendo mau, deveria ser destruído pelo próprio pecado. Então não tinha problema praticar a imoralidade, não tinha problema a perversão de todas as formas relacionadas aos pecados do corpo, porque o corpo já era mau. Então, dentro do que eles entendiam, na sua gnose, no seu conhecimento, estava tudo certo, viver na maior devassidão. Essa era uma parte daquilo que eles criam, mas não parava por aí. Em terceiro lugar, eles diziam que Cristo só parecia ser humano, mas que não era. Negavam a encarnação de Cristo, sua morte e ressurreição. Já que o corpo era todo mal, já que a carne era maligna, então para eles não faria sentido crer na encarnação de Cristo. Cristo não poderia ter estado em carne, Cristo não poderia ter habitado humanamente entre nós, porque a carne humana era maligna. E claro que aqui há um grande problema, porque se negamos a encarnação de Cristo, negamos também o valor da sua expiação, negamos também o valor do perdão dos nossos pecados, que é adquirido pelo sangue derramado pelo Senhor Jesus Cristo. Então Judas escreveu esta epístola para combater esses falsos ensinos e para estimular a verdadeira doutrina e a conduta correta. Infelizmente os irmãos estavam já se perdendo. Era uma igreja que estava começando, mas que estava já vulnerável aos ataques do engano. E Judas vai mostrar para nós qual era a fonte do perigo, de onde tudo isso surgia, de onde vinha o engano, de onde vinha a mentira. Falsos mestres foram arrastados para seduzi-los, versículo 4, porque se introduziram. E na tradução Revista Atualizada vai dizer que eles foram introduzidos com dissimulação. Alguns que já antes estavam inscritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Observe, Judas estava dizendo o seguinte, que alguns que não pertenciam ao corpo da igreja, não eram partes dos salvos em Cristo, foram colocados, foram inseridos. E aqui me dá a ideia, quando eu leio esse texto, com a palavra que ele está dizendo, foram introduzidos, foram colocados, eu imagino mais ou menos como colocar uma cebola na salada de frutas. Não tem nada a ver, mas foi colocado ali e estava ali. Por serem ímpios, como dizia Judas, eles banalizavam a graça de Deus. Diz o texto bíblico, convertem em dissolução, ou seja, em libertinagem. Ou seja, estão transformando a graça de Deus em coisas imorais. Estão transformando a graça de Deus na aceitação ao pecado. Estão transformando a graça de Deus
não em liberdade, porque graça de Deus traz liberdade, mas não confundem com libertinagem. Não havia nada mais errado para aquela igreja, tudo estava se tornando certo. Aqueles que foram introduzidos queriam de todas as formas tirar a ética da igreja, tirar os padrões morais daquela igreja. Entraram encobertamente e torciam os ensinos da palavra de Deus para justificar suas próprias opiniões, torciam os ensinos da palavra de Deus para justificar suas formas de vida, sua conduta errônea. Isso poderia lhes trazer uma liberdade temporária, para que fizessem o que quisessem. Mas conforme Judas escreve, logo eles iriam descobrir que ao ignorar as Escrituras, eles estavam brincando com fogo. Eles estavam brincando com coisa séria, porque Deus iria julgar todos que, como eles, traziam desculpas para o pecado, todos que, como eles, começavam a tolerar o pecado, todos que, como eles, já não mais desculpava ou tolerava, mas fomentava o pecado. E eu tenho medo deste avanço. Primeiro começa se desculpando o pecado. Primeiro começa encontrando-se respostas para justificar o pecado. Em segundo lugar, começa-se a tolerar e não mais se importar com o pecado. E chega-se ao nível que o pecado já não é mais apenas explicado, tolerado, mas pasme os senhores, que corre o seu risco do momento do pecado ser tão generalizado que passa a ser fomentado, e aquilo que era certo parece que é errado, e o que é errado parece que é certo. Mas Judas, ele vai lembrar que Deus no passado ele já agiu com punições. No versículo 5 ao 7, mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, o destruiu os que não creram. Ele diz mais no versículo 6, e aos anjos que não guardaram o seu principado, assim como Sodoma e Gomorra. Ora, Judas está lembrando de um Deus que no passado já agiu severamente. A igreja do Senhor, o povo de Deus, precisa lembrar da severidade de Deus. É muita pregação de amor, amor, amor. É muita pregação de bênção. O povo, eu estou falando com a igreja de Cristo. Assim como Judas advertia aquela igreja, lembrando daquilo que no passado Deus já fez, fazendo o povo lembrar que o Senhor destruiu aqueles que não creram no deserto, que os anjos que não obedeceram também foram sentenciados. Sodoma e Gomorra foram sentenciados. Há uma geração que só fala de amor, só fala de aceitação, só fala de inclusão. Mas eu preciso lembrar que o céu não é lugar de inclusão, mas é lugar de um povo separado, de um povo remido. Deus é excludente, Ele escolhe um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Ele vai lembrar que Deus no passado já agiu com justiça. O amor de Deus só faz sentido quando entendemos a sua justiça. O amor de Deus só faz sentido quando nós entendemos a sua severidade, quando nós entendemos os seus atributos em totalidade, quando nós entendemos os seus atributos em todos os seus aspectos. Infelizmente aqueles homens estavam sendo enganados por confiarem em si mesmos. Aqueles que foram introduzidos, aqueles que foram colocados, eles se enganavam. Versículo 10, esses porém dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem.
Os falsos mestres diziam possuir conhecimento secreto. Lembra da Quenose? Eles diziam que era isso que lhe conferia a autoridade, mas na verdade faltava espiritualidade. Eu sou um grande incentivador do conhecimento. Entendo perfeitamente que devemos levar à risca quando a Bíblia nos manda crescer na graça e no conhecimento. Eu acredito também que o conhecimento é libertador, porque o próprio Senhor Jesus foi quem disse isso. Eu entendo que a igreja do Senhor precisa avançar, nós precisamos avançar muito em conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, como exortava Oséias ao seu povo. Agora, nós precisamos lembrar que o conhecimento da igreja é, antes de tudo, um conhecimento fundamentado na verdade e nos princípios. Que o conhecimento da igreja, antes de tudo, é também um conhecimento espiritual, porque não parte apenas da eloquência ou do entendimento humano. O conhecimento que transforma, que liberta, que traz vida, que traz recomeço, não é apenas o conhecimento do entendimento adquirido na sala de aula, é muito mais do que isso. Aqueles homens eram entendidos, mas como diz o texto, versículo 10, eles dizem daquilo que naturalmente conhecem, aquilo que eles poderiam compreender pela sua interpretação humana. Talvez eram filósofos, talvez tinham as suas devidas formações, nenhum problema quanto a isso. Agora, não havia nada de espiritualidade. Judas já os chamou de ímpio, eram ímpios com conhecimento, portanto estavam sendo considerados como animais irracionais, que não apenas se corrompiam, mas corrompiam também a igreja de Cristo. Cuidado com gente que diz que tem todas as respostas. Cuidado com gente que diz que sabe tudo e bem no final das contas acaba trazendo controvérsia e mais ignorância. Judas vai trazer para nós exemplos que não devem ser seguidos, da atitude daqueles que revelam o seu coração. No versículo 11, Judas começa a falar qual era a fonte de inspiração daqueles homens. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. 3 exemplos a não serem seguidos. A inspiração daqueles homens era Caim, aquele que por inveja achou mais fácil destruir o seu irmão do que mudar a sua conduta e ser alguém agradável ao Senhor, como era Abel. Caim foi reprovado por Deus, sua oferta foi rejeitada, mas ao invés dele seguir o bom exemplo do seu irmão, ao invés dele olhar o que o seu irmão estava fazendo certo e estava agradando a Deus, parece-me que a ele foi muito mais fácil destruir o outro do que mudar a sua vida. E lembremos que inveja não é demônio, inveja é um sentimento pecaminoso. Diz o texto que eles foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Quem era Balaão? Balaão era aquele que profetizava por dinheiro. Balaão era o profeta comprado. Balaão era aquele que, quanto mais se pagava, mais bênção recebia. Quem era Balaão? Balaão era aquele que profetizava conforme a plateia. Era aquele que estava pronto a falar o que os seus ouvintes, o que o seu povo, o que o seu público queria ouvir. Versículo 22 ao 24, perdão, capítulos 22 ao 24 do livro de Números, nós vemos Balaque contratando Balaão para profetizar contra Israel. Balaque queria vencer os israelitas, mas sabia que Deus era com eles. E como vencer um povo que tem Deus? Como vencer um povo que tem Deus? Não tem como. Chamou o profeta e diz: vai lá e profetiza contra eles. E Balaão foi tentando de diversas formas, diz o texto, foi mudando até o posicionamento para ver se não era o lugar que estava errado, mas todas as vezes a palavra vinha contrária. E olha que curioso, me
audição que ele foi contratado, mas todas as vezes ele ouviu palavra de bênção sobre Israel. Era profeta, mas infelizmente estava corrompido. Agora, quando a gente vai para o capítulo 25 de Números, a gente vai ver que o povo de Israel se envolveu num culto idólatra, junto com os moabitas, e consequentemente também nas suas práticas imorais. E podemos dizer que esse deslize de Israel foi atribuído a Balaão. Ou seja, não deu certo profetizar contra eles, porque eles eram um povo abençoado. Calma aí, tem um jeito, pensou Balaque, pensou Balaão, tem um jeito. Se Deus não vai se voltar contra eles, por conta eles estão debaixo da bênção, então vamos fazer o seguinte: vamos colocar tropeços, vamos colocar pecado, porque se eles pecarem contra Deus, eles se tornam um povo frágil. Diz a palavra, já citei, eles entraram em práticas imorais, começaram a cair nos pecados imorais dos moabitas, com as filhas dos moabitas. E quando entrou o pecado da perversão, logo em seguida entrou a idolatria. E quando eles estavam em pecado, agora eles não estavam mais debaixo da bênção de Deus. O inimigo quer introduzir o pecado no meio do povo de Deus, porque ele sabe que essa é a única forma dele destruir esse povo. Ele sabe que Deus tem uma promessa especial com esse povo, que enquanto esse povo estiver obedecendo a Deus, que enquanto este povo estiver guardando a palavra de Deus, enquanto este povo estiver vivendo em santidade ao Senhor, enquanto este povo estiver separado, o inimigo sabe que não tem chance para ele, o inimigo sabe que ele pode investir e não vai conseguir. Mas nós precisamos estar atentos, porque aqueles que foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, eles agiam assim no tempo de Judas. E eu também temo que nós possamos enfrentar situações semelhantes, que a estratégia do inimigo não tenha mudado. Ele sabe que não pode contra uma igreja fiel, ele sabe que não pode contra uma igreja santificada, então ele vai entrando pelas beiradas. Começa com o nada a ver, começa com o não tem problema, começa dizendo que doutrina é uso e costumes. Daqui a pouco tudo pra gente ficou normal e a gente não percebeu. Quem dá glória a Deus, 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 quem dá glória a Deus. Esses eram aqueles que diziam ter o conhecimento secreto, levando o povo a pecar contra o Senhor, levando o povo a práticas que não agradavam ao Senhor. Entraram pelas práticas da contradição de Corá. Números capítulo 19, 1 ao 35. Quem são esses? Esses eram aqueles que se rebelavam contra os líderes designados por Deus e desejando o poder para si mesmo. Aqueles que foram introduzidos, aqueles que foram colocados, que destruíam a igreja já na sua concepção, eram aqueles que rejeitavam as lideranças designadas por Deus. A igreja de Cristo é um corpo, e o seu corpo tem os seus líderes, que recebem orientação de Deus para conduzir, para direcionar o povo de Deus. Deus não está no espírito de rebelião, Deus não está no espírito de rebeldia, diga misericórdia. Era a contradição de Corá, Datã e Abirão, que pensaram que era maior do que Moisés, que pensaram que era maior do que Arão, dizendo: não, calma aí, dá pra gente por aqui. Que negócio é esse de ficar ouvindo Moisés? Que negócio é esse de ficar ouvindo Arão? Esses homens, eles já estão caducando, eles não sabem mais o que falam, eles não sabem mais o que dizem. Vem para cá. Que negócio é esse de ficar seguindo Moisés? Não, vem para cá.
Diz a palavra de Deus que todos que seguiram Corá, Datã e Abirão pereceram num só dia. Repito, Deus não está nesse negócio, cuidado. Deus levanta líderes e dá direção para eles. Deus guia a sua igreja através da sua liderança. Aqueles estavam caindo em contradição ao entrar pelo caminho daqueles que se rebelavam contra as autoridades instituídas por Deus. Agora, um homem modesto, um homem humilde, vai escrever para uma igreja fiel. Deixa eu falar de coisa boa. Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, é o homem que vai escrever para alertar aquela igreja. Ele se identifica como irmão de Tiago, um dos líderes da igreja primitiva. Mas vale lembrar que ambos eram meio-irmãos de Jesus. Por que meio-irmãos? Por parte de mãe, podemos dizer, na sua natureza humana, eram irmãos, porque também eram filhos de Maria. Mateus capítulo 13, versículo 55 vai dizer isso para nós. Inclusive fala também de José e um outro Simão, que era também irmãos de Jesus. João capítulo 7, versículo 5 vai mostrar que primeiramente a família de Jesus não cria nele, e com certeza Judas estava no meio, ao ponto que em Marcos capítulo 3, versículo 21 vai nos dizer: quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam: ele perdeu o juízo. A família de Cristo não cria nele. Judas, esse que escreveu a epístola que nós lemos, também não cria em Jesus, mas agora ele creu. Em um momento ele creu, a Bíblia não relata, mas ele prefere se identificar como servo. Agora ele crê, seu testemunho é valioso, porque ele conhecia bem o Senhor Jesus, mas não queria ser respeitado apenas por ser irmão de Jesus. Mas a autoridade estava na palavra a ser proferida. Não precisava dizer que era irmão de Jesus, bastava trazer uma palavra viva que aquela igreja precisava. Bastava apenas trazer uma palavra que iria trazer novamente um recomeço, a vida para aquela igreja. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Ele sabia com quem estava falando. Observe ainda no versículo 1, a quem ele está dirigindo a sua carta: aos chamados queridos em Deus e conservados por Jesus Cristo. Repita comigo, por gentileza: conservados por Jesus Cristo. Apesar dos ataques doutrinários, ainda haviam crentes fiéis naquela igreja. Apesar dos ataques, apesar da apostasia, apesar daqueles que foram introduzidos, apesar da imoralidade que ia entrando pelas beiradas, ainda haviam crentes fiéis, ainda haviam crentes conservados. E eu posso crer nesta manhã que o Senhor tem separado um povo fiel, como Deus disse a Elias: meu filho, fica tranquilo, porque eu guardei 7.000 que não se prostraram a Baal. Eu creio que ainda existe um povo fiel, um povo temente, um povo conservado por Cristo. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Esse era o grupo que ainda aceitaria ser corrigido. Judas não estava falando com aqueles que estavam perdidos. Observe, aos chamados conservados por Jesus Cristo, porque só crente fiel aceita ser repreendido. Apenas aqueles que estão realmente preocupados com a sua salvação, com a sua vida eterna, esses aceitam a correção, esses aceitam ser advertidos, esses aceitam ouvir uma palavra que diga a ele: olha, você precisa voltar a ser o que era.
Você precisa voltar a ser o crente que você já foi. Você precisa voltar ao primeiro amor. Sim, aqueles que estão dentro deste grupo são aqueles que, quando são repreendidos, eles não murmuram, eles não reclamam, mas eles agradecem, porque sabe que Deus, Ele açoita, disciplina a todo quanto ama, Ele repreende a quem tem por filho. Então, se ainda hoje podemos ouvir a repreensão pela palavra de Deus, então podemos agradecer, porque Deus nos ama. Aos conservados por Cristo, Judas os exorta para serem constantes na sua profissão de fé, aplicando toda a diligência, porque o assunto era muito importante. Ele vai colocar em destaque a importância da relação do ensino correto e a fé verdadeira. E antes dele escrever sobre a salvação, ele sentiu que devia localizar seus leitores no lugar correto, convidando-os a voltar para os rudimentos da fé. Antes de falar de salvação, vamos falar de fundamento. É isso que Judas estava fazendo, para que o caminho da salvação ficasse mais claro, porque eles não entenderiam a salvação sem voltar-se à fé verdadeira. E aqui, mediante a exortação de Judas, eu entendo também que a igreja não pode perder o seu referencial. Observe que Judas estava falando com salvos, Judas estava falando com a igreja. Já eram salvos, mas precisavam continuar batalhando. Nós já somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós não vamos pagar pela salvação, mas para nós nos manter firmes neste caminho, nós teremos uma longa caminhada pela frente. E aqui entra a batalha da fé. Não podemos comprometer a verdade da palavra de Deus, porque aqui está a fonte segura a respeito de Cristo e a respeito da salvação. A Bíblia é inspirada por Deus, não podemos ignorá-la nem trocá-la, porque se nós ignoramos os ensinos primórdios da palavra de Deus, nós chegamos a confundir o correto com o errôneo e perdemos a visão do único caminho que nos conduz à vida eterna. Não podemos perder a referência da palavra de Deus. Quem dá glória a Deus? Quem dá glória a Deus? Quem aplaude a palavra de Deus? Havia uma tentativa de desvirtuar aquela igreja recém-iniciada. Agora preste atenção, Judas não nos chama para a inovação. Irmãos, calma aí, a igreja não é mais a mesma, estamos perdendo alguns fiéis. Calma aí, vamos inovar um pouquinho, vamos trazer novidades. Não é isso que Judas faz. Ele chama a igreja para um recomeço. O remédio para aquela igreja era um recomeço. E onde é que está escrito isso? Quando ele chama os irmãos para se lembrarem da fé que uma vez foi dada, de uma vez por todas recebida. Judas está dizendo: irmãos, só existe uma saída, só existe uma solução, só existe um remédio, é a gente lembrar da fé que uma vez nós recebemos, da fé que uma vez nos foi dada. Esta é a fé verdadeira, esta é a fé pura, é desta fé que nós precisamos lembrar. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. A fé que uma vez foi dada é a referência da igreja, é a base da igreja. E eu trago aqui como exemplo, por mais de 8 anos, eu trabalhando na área da metalúrgica, trabalhei na parte de controle de qualidade. Quando a gente iria iniciar a produção, o responsável da qualidade, ele tinha que verificar
se o produto que iria ser produzido estava conforme os critérios exigidos pelo cliente. Quando então chegava-se ao padrão desejado, o responsável pegava uma amostra da produção, ele assinava aquela peça para ser a referência para toda a produção. Ali estava o registro da peça inicial, para que quando no meio da produção surgisse qualquer dúvida, o operador da máquina iria pegar a peça que ele estava produzindo e iria comparar com a peça que o responsável havia assinado, para ver se ainda estava igual, para ver se ainda estava da mesma forma, para comparar as características. De tempo em tempo ele pegava a amostra da sua produção e olhava para a primeira peça que foi autorizada, para ver se ainda estava do mesmo jeito. E eu penso que o que Judas estava falando para a igreja era exatamente isso: pegar a fé que está vivendo e comparar se ainda é a mesma fé de outrora, antes de nós ficarmos remendando, ficar apagando incêndio, discutindo. Devemos comparar o presente com o começo. Se a nossa fé hoje é a mesma fé de 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos atrás, se a fé que nós estamos vivendo, se a forma como nós estamos crendo ainda é a mesma que nós recebemos, a referência está mais para trás. É a fé que uma vez nos foi dada. Se nós queremos recomeçar, temos que olhar ao começo. Se nós queremos recomeçar, nós temos que lembrar o que nós éramos como igreja, aquilo que nos fez ser o que nos tornamos. Não podemos perder nossas bases, nossas raízes. Isto é recomeço, voltar a ser como era no princípio. Será que nós ainda somos os mesmos? Será que a gente não está muito diferente, não? Eu e você, vamos olhar para dentro de nós. Será que a gente não está muito diferente, não? A solução é voltar ao projeto original. Será que ainda nós nos lembramos da fé que uma vez nos foi dada? Aqui eu quero caminhar para o final dessa mensagem. Será que nós ainda nos lembramos da fé que uma vez nos foi dada? Será que ainda nós lembramos do crente que nós já fomos no nosso primeiro amor? Será que nós nos lembramos do crente que nós éramos mais tementes à palavra de Deus? Pastor, mas é porque me falaram que eu era muito salgado. Pastor, me falaram que eu tinha que mudar, que eu tinha que me adaptar ao século 21, que eu estava muito quadrado, que eu era muito exigente. Pastor, falaram que eu tinha que me adequar para ficar mais parecido com a igreja de hoje. Preste atenção, só existe uma única solução, e a solução não está no presente, está no passado. A referência que nós temos, o que nós aprendemos, o que nós recebemos, eu tenho certeza que o que nós ouvimos e de quem nós ouvimos, como dizia o apóstolo Paulo a Timóteo, eu tenho certeza, você sabe também, que nós aprendemos a verdade, nós aprendemos o correto. Nós sejamos, é a fé que nós aprendemos, é a fé que nós recebemos, e foi nesta fé que nós fomos salvos, foi nesta fé que nós fomos libertos, foi nesta fé que Deus levantou esta igreja, que Deus impactou o mundo, que Deus revolucionou. Se queremos recomeçar, é preciso voltar ao que nós éramos, ao que nós fomos, ao que nós aprendemos. Quem dá glória a Deus? Toda a igreja em pé em nome de Jesus. Levante as mãos comigo e diga: meu Deus, eu reconheço que eu preciso voltar a ser o que eu era.
Senhor, eu preciso voltar ao começo. Senhor, eu preciso ser o crente que o Senhor me chamou. Meu Deus, me ajuda a voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, à primeira fé. Meu Deus, ajuda-me a lembrar da fé que uma vez me foi dada. Levanta as mãos. Cadê a igreja fiel? Cadê os conservados em Cristo? Eu sei que tem um povo fiel. Oh glória! Eu sei que tem uma igreja fiel aos conservados por Cristo. Eu sei que tem pessoas com senso de preocupação, de justiça. Senhor, como eu queria viver como outrora. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. O Senhor está levantando um renovo sobre a sua igreja. O Senhor está levantando a geração dos fiéis, do remanescente. O Senhor está ouvindo a oração dos pequeninos. Oh glória! O Senhor está ouvindo a oração dos desprezíveis. Levanta a mão comigo. A igreja fiel, a igreja fiel, a igreja fiel, a igreja fiel. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Cante, me ajude. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi. A igreja canta. E abre ninguém, e o que fecha, e ninguém abre. Cante. Eu sei. A igreja sabe, a igreja sabe. Eu sei a tua paciência. Eis que pus diante de ti uma porta, e tendo pouca forças, e tendo pouco. A igreja fiel. Guardaste a minha palavra, Filadélfia, e não negaste o meu nome. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que não tomem tua coroa. Quem tem ouvidos ouça o que o Santo Espírito diz às igrejas. Ao que vencer eu farei coluna do templo de meu Deus. Cante. Filadélfia, eu sei a tua paciência. Eis que pus diante de ti e tendo pouca forças, e tendo pouco. Filadélfia, guardaste a minha palavra. Filadélfia, e não negaste o meu nome.
Meu Deus e meu Pai, aqui está a igreja fiel, aqui está a igreja fiel, aqui está a igreja fiel, Senhor. Aqui está a igreja, meu Deus, que quer recomeçar. Aqui está a igreja que lembra da fé que uma vez foi dada, que lembra da fé genuína, da fé pura, da fé verdadeira. Ah, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, é esta fé que nós não queremos perder, é esta fé que nós queremos sustentar, não apenas em 2024, mas todos os demais dias do ano. Nos ajuda, meu Pai, a voltarmos a Ti, a voltarmos à fé, a voltarmos à palavra, a voltarmos à doutrina. Ó Deus poderoso, tem misericórdia de nós, meu Deus, tem misericórdia da Tua igreja. Sustenta-nos, meu Pai, mesmo em meio, Senhor, aos males do presente século, a apostasia que tenta adentrar no século 21. Sustenta a Tua igreja na fé, sustenta a Tua igreja na verdade, ó Deus poderoso, em nome de Jesus. Quer aplaudir a Jesus? Quer glorificar Jesus? Eu quero perguntar nesta manhã, de repente alguém que você ouviu a palavra de Deus, e você já ouviu falar desta fé, mas ainda você não se entregou a ela. Você ouviu, você conhece, alguém disse, um amigo, uma pessoa da sua família te falou sobre esta fé. Você conhece a fé em Cristo, mas só de ouvir falar, apenas de longe, apenas distante. E eu quero te convidar nesta manhã a dar um passo de fé, para você conhecer essa fé, não por ouvir, mas por experimentar. Você que ainda não tomou essa decisão clara de receber a Cristo, de aceitar a Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, eu quero te convidar a dar um passo. Você pode levantar as mãos onde você está, nós oramos por você agora. Você que realmente quer ter um encontro com Jesus, um encontro com Deus, um encontro com a verdadeira fé, para fazer parte daqueles que são conservados por Cristo. Ou alguém que você já conheceu a fé, alguém que você um dia já conheceu Cristo, que um dia você já conheceu a verdade, mas você acabou se afastando, você acabou deixando. Talvez você começou a olhar para outras coisas, tantas outras coisas que te desanimaram, interferiram na sua fé, interferiram na sua comunhão com Deus. E hoje você percebe que você precisa de um recomeço. Vamos começar bem o ano 2024, vamos começar bem 2024 reconciliando com Jesus. Não volte para a tua casa do mesmo jeito. Você vem de caravana, de outra cidade, de outro estado, não volte para casa do mesmo jeito. Venha viver o recomeço, venha viver novamente a fé verdadeira, a fé genuína, a fé pura que você conheceu, a fé pura que um dia te transformou, que te resgatou lá no mundo de pecado. Eu não vou insistir, porque o convite ele é maravilhoso, ele é de graça. Vem para cá, tem uma mão levantada, vem cá. Cadê o glória a Deus da igreja? Cadê o glória a Deus da igreja? Se foi para uma alma ser salva, já valeu a pena, diga glória a Deus. Se foi para uma alma salva, já valeu a pena, diga glória a Deus, diga glória a Deus. Tem mais alguém? Você quer viver esse recomeço, e você entendeu que recomeçar é voltar para Cristo, é voltar para Jesus, voltar à verdadeira fé. Vem para cá, eu quero orar pela tua vida e não insisto mais. Eu não posso gastar, meu tempo já foi embora, na verdade. Meu tempo já esgotou, na verdade. Será que tem mais alguém que Deus está te tocando aí? Você já esteve com Cristo, já esteve com Jesus.
se afastou, se aborreceu. Eu quero orar por essas vidas que estão aqui à frente. A igreja, por gentileza, levanta a mão comigo. Estão recomeçando? É isso, voltando, recomeço. Valeu a pena? Valeu a pena? Por uma alma só já valeria a pena. Levanta as mãos para cá. Digam comigo: Senhor Jesus, nesta manhã eu quero recomeçar na tua presença. Me aceita novamente como seu filho. Meu Deus, perdoa os meus pecados e as minhas falhas, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Sejam bem-vindos à família de Jesus. Aqui estão os obreiros que vão lhe apoiar. Aqui está a equipe de apoio. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Pode acompanhá-los, por gentileza. Pode acompanhá-los. Deus abençoe. Que Deus abençoe. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço à diretoria pela confiança. Agradeço a todos que compareceram. Deus abençoe. Guarde a palavra de Deus no teu coração. Recomeço. Voltar ao que nós éramos. Que Deus abençoe.